Bem, Brasil realmente não é para amador. Cara, o cara para sobreviver nesse país, o cara tem que ter força de vontade, disposição, coragem para lutar, uma resiliência, um intelecto forte, né? E uma composição física, biológica acima da média, porque senão a pessoa não aguenta as pressões que vêm sobre ela, né? Exemplo, nós temos aqui o nosso presidente da República, o doutor presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Coitado do homem. Eu voto no Bolsonaro independente de algumas atitudes aí que a esquerda e a mídia podre ela tem colocado contra ele. Primeiro porque o Brasil, né, ele ao longo de sua história, né, nós conhecemos um pouquinho da história do Brasil. Ao longo de sua história, o Brasil se tornou um país, né, da corrupção. Quando se fala em corrupção, sinônimo de Brasil. Aí, ao longo de muitos anos, o Brasil foi tomado por essa máxima da corrupção e aquela frase famosa, né, roubou, mas fez, abre aspas, fecha aspas, né, como queiram, roubou, mas fez. Mas com o tempo, né, com a revolta da população em relação a tantas coisas irregulares que aconteceram no nosso país, e eu não quero entrar aqui somente na questão do Lula ou da Dilma, não, bem antes, né? Bem antes nós já tínhamos aí um país envolvido em corrupções generalizadas, mas o aperfeiçoamento dessa corrupção se deu aí a partir de 2004 no governo Lula, né, até o 2016 do governo Dilma, quando ela foi impeachmentada, graças a Deus, né? Tudo começou ali em 2013, por causa daquela questão dos 20 centavos de aumento de passagem. O povo se manifestou, se revoltou contra aquele aumento, e em 2016 os deputados, vendo, assistindo e percebendo os crimes cometidos pela Dilma, de responsabilidade, eu até digo que os crimes de responsabilidade são até pequenos em relação ao crime de estelionato cometido por ela em 2014, né? Na eleição, quando ela concorreu, a máxima que ficou assim perdurada na minha mente foi aquela questão da conta de luz, né? Que ela disse que ia congelar o preço da conta de luz, do botijão de gás, né? E assim que ela foi reeleita, a primeira ação dela foi aumentar as contas, aumentar os valores de todas aquelas coisas mais simples para o mais pobre, né? Então, lá em 2014, a gente já viu ali algumas pedaladas, algum estelionato eleitoral cometido pela Dilma, né? Presidenta, sei lá o que eles chamam ela. Então, a corrupção, ela se generalizou no Brasil, ela se estendeu, né, em todas as esferas institucionais, todos os lugares você tinha corrupção, ainda tem corrupção em alguns lugares, né? Graças a Deus que lá na esfera federal, no primeiro escalão do governo federal, a questão foi basicamente aí quase que eliminada, nós não temos ali nenhum indício de nenhum dos ministros envolvido em corrupção, coisa raríssima, porque nos governos anteriores era trocado o ministro não por causa de ideologia ou por causa de questionamento aí dos deputados da esquerda, mas era trocada por causa exatamente da corrupção. Então nós temos o primeiro escalão do governo que está aí vencendo, né, passando por cima dessa corrupção, mas, né, o que eu queria tocar com vocês nesta manhã é que ao STF, né, liberar, inocentar, entre muitas aspas, o ex-presidiário Lula, ele criou, né, uma cascata, né, de ações que estão sendo impetradas, né, no judiciário, para poder absolver outros réus, né? E eu fiquei muito assustado essa noite quando eu assisti um vídeo do ministro Gilmar Mendes, né, dizendo que o Lula tem direito de pleitear uma indenização pelos 535 dias que ele ficou preso, né, lá em Curitiba. Você veja bem, o ministro está orientando o advogado do réu a entrar com uma ação para tirar o dinheiro do povo brasileiro, porque a indenização será paga pelo povo brasileiro. Assim como ele foi condenado, Gilmar Mendes foi condenado por uma ação violenta contra um juiz. Esse juiz recebeu uma indenização de R$100 mil, mas quem pagou
foi os cofres do governo federal, ou seja, o dinheiro do povo. Então a corrupção, ela está assim, aumentando, os crimes estão aumentando nas esferas inferiores, exatamente porque quando você não tem o exemplo lá de cima, aqui embaixo as coisas começam a acontecer desenfreadamente. Esses dias eu até me assustei, até falei com a minha esposa, de uma mulher montada numa moto, né, e pegando uma rua na contramão, sendo que não é uma rua comum, era uma rua do centro de São João de Meriti, né? E eu falei, caramba, uma mulher, geralmente a gente acha que essas infrações são cometidas por homens, motoqueiros aí, mas uma mulher na contramão, né, sabendo que a rua era contramão, sem capacete, né, e indo na contramão de uma rua. O que leva essa pessoa a cometer esses pequenos delitos, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Se os grandes criminosos, né, que estão sendo aí absolvidos pelo STF e até pela justiça de alguns juízes aqui de primeira instância, se os grandes bandidos estão sendo absolvidos, o que pensam os pequenos bandidos, né? Aqueles que cometem crimes de pequena monta? Se o grande foi preso e foi solto, eu também serei preso e serei solto, né? Então, nós temos que estancar essa sangria da corrupção. E como é que se estanca essa sangria da corrupção? Trabalhando para um país mais justo, um país decente, mudando algumas leis, e para mudar algumas leis precisamos mudar alguns congressistas. Eleição de 2022 está se aproximando e eu espero que os eleitores, né, nós somos aqui de São João de Meriti, espero que os eleitores saibam como escolher seus representantes melhor, porque os atuais que estão lá, diga-se de passagem, muitos covardes, né, muitos envolvidos em tudo que não presta, né, diga-se de passagem aí, que alguns estão aí resistindo, mas a maioria dos deputados ali são covardes. Você pode ver aí pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender um deputado que está no exercício da sua atividade parlamentar e rasgou a Constituição, né, quando manda prender o deputado, porque ele falou de forma grossa, de forma violenta, de forma desacertada, né? Mas eu até acredito que ele até falou de forma desacertada, mas falou as coisas de forma desacertada, mas certa, né? E ele tem o foro privilegiado, ele tem proteção e imunidade contra o voto e a fala. Rasgaram o artigo da Constituição e mandaram prender. E os deputados que estavam lá, para dizer que essa prisão era ilegal, eles votaram a favor da prisão do Daniel Silveira. Então, o país está passando por uma situação de gravidade na corrupção e nós precisamos alterar, mudar o quadro de congressista em 2022. Então, antes de você votar, analise quem você vai votar, qual a visão dele a respeito do aborto, qual a visão dele a respeito das CPIs aí que estão se levantando, qual a visão dele a respeito, né, da liberação da economia, qual a visão dele a respeito de várias coisas, não só na área de costume, mas na área, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa. O que ele acha desses pontos antes de você tomar ou de você dar o seu voto a essa pessoa, tá bom? O anonimato, como eu sempre digo, é crime. Então, lá vai meu nome, Dr. Elvis, sou aqui de São João de Meriti. Mas calma, um abraço, ficam todos com Deus.